E peço aos agentes da autoridade que podem abrir as galerias, por favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, gostaria de começar por saudar Vossa Excelência e, em seu nome, todo o Governo, dos resultados da execução orçamental de 2016. Só no final de março saberemos com exatidão, após validação pelo Eurostat e o INE, qual o déficit orçamental em 2016 em contabilidade nacional. Mas os dados que agora foram disponibilizados sugerem que o déficit andará pelos 2,3% do PIB, um valor que é muito próximo daquilo que foi inscrito no Orçamento de Estado de 2016 e que é inferior ao que nos era solicitado por Bruxelas. Nunca é demais sublinhar que, a concretizar-se, será o déficit mais baixo alguma vez alcançado desde o 25 de abril de 1974. Nem é demais relembrar que a oposição sempre considerou que este objetivo era inalcançável ou aritmeticamente impossível. Não se trata apenas de um déficit baixo, mas um déficit alcançado com maior justiça social, sem aumento do nível de fiscalidade e com uma economia com um crescimento ainda menor do que desejaríamos. E isto é um facto notável. Aquilo que distingue esta governação do Partido Socialista da anterior governação PS e CDS é que não olhamos só para o saldo orçamental, mas cuidamos da forma como ele é alcançado. Não cortamos nas prestações sociais para os mais vulneráveis, sejam idosos carenciados ou crianças pobres, mas aumentámos-las. Não cortamos salários nem pensões, antes repusemos rendimentos. E tudo isto sem aumentar o nível de tributação global e reduzindo a tributação direta sobre os rendimentos do trabalho. Dirão os mais céticos: como foi isto possível? Foi possível, entre outras razões, pois o PS sabe que uma política orçamental fortemente restritiva, de subida de impostos e corte na despesa, como é encetada pelo anterior governo, tem um efeito recessivo na economia e isso reflete-se em menores rendimentos e menor produto. E por isso adotou uma política de consolidação orçamental moderada que fez crescer o emprego, aumentar as contribuições sociais e reduzir as prestações de desemprego. Dizia o ex-presidente Jorge Sampaio, numa frase tantas vezes mal interpretada, que há vida para além do déficit. É verdade, é verdade, é verdade. O controle do déficit, ter as contas públicas em ordem, não é um objetivo em si mesmo. É apenas um meio para se alcançarem outros objetivos. É talvez a altura certa para recordar quais são esses objetivos. Portugal, melhor dizendo, as portuguesas e os portugueses, aprenderam por experiência própria e por 3 vezes em democracia as consequências de finanças públicas insustentáveis. Ficamos à mercê de quem nos empresta dinheiro, dos nossos credores, e perdemos a soberania nacional. A nossa autonomia como país para implementarmos as políticas que servem ao bem-estar da nossa população reduz-se. De que serve estar inscrito na Constituição que somos um país soberano, se na prática o déficit e a dívida têm um tal peso excessivo que tornam essa soberania uma ficção? De nada serve. O déficit de 2016, claramente abaixo dos 2,5% do PIB, é por isso, e não é demais repeti-lo, um resultado fundamental. Permitirá a Portugal sair do procedimento dos déficits excessivos, isto é, sair do radar europeu. É essencial que Portugal volte a ganhar credibilidade internacional na sua capacidade de manter umas finanças públicas sãs. Credibilidade está associada à reputação e reputação à confiança. E é esta confiança dos nossos cidadãos, dos nossos parceiros europeus, dos nossos credores, que permite melhorar as condições do nosso financiamento futuro, reduzindo os encargos com a dívida pública e libertando esses recursos para melhor servir as populações. Senhor Primeiro-Ministro, certamente que os partidos à direita do PS tentarão desvalorizar este resultado, dizendo que a dívida pública é mais importante que o déficit e que não se iniciou ainda a trajetória descendente do peso da dívida. Importa aqui lembrar que essa trajetória foi ascendente em 2012, em 2013, em 2014 e em 2015, se considerarmos a dívida líquida de depósitos. E para que ela se reduza de forma sustentada, é necessário reduzir as necessidades de financiamento do Estado. Ora, como todos sabemos,
O sistema financeiro tem exigido e vai continuar a exigir em 2017, com a Caixa Geral de Depósitos, um esforço de injeção de capital por parte do Estado. É por demais claro que houve uma pesada herança deixada a este Governo no sistema financeiro, de situações não resolvidas e sucessivamente adiadas, no Banif, no Novo Banco, na Caixa Geral de Depósitos, para citar apenas os casos mais importantes. A sua resolução, a resolução destes problemas do sistema financeiro, pelo Governo de Vossa Excelência, tem exigido um esforço suplementar de endividamento para além do que deriva do déficit orçamental. Em resumo, o resultado do déficit é importante, pois contribui para o aumento da nossa credibilidade internacional e reduz as necessidades de financiamento do Estado, mas também é importante o saneamento do sistema financeiro que o Governo está a efetuar e de algumas empresas públicas não financeiras, pois ambas têm tido necessidade de capital adicional. Obviamente que uma andorinha não faz a primavera e a confiança demora anos a construir. Este é apenas, adaptando Sérgio Godinho, o primeiro ano das nossas vidas, isto é, o primeiro ano desta legislatura. É por isso necessário ser muito rigoroso na execução orçamental de 2017 e começar desde já a preparar o exercício de 2018, onde se deverá iniciar a abertura gradual das carreiras e a atualização das remunerações dos trabalhadores em funções públicas, que sabemos irá ter um impacto orçamental. Sr. Primeiro-Ministro, de pouco serviria só a redução do déficit sem crescimento económico e sem emprego. No campo económico, os dados do final do ano são também animadores. Existe uma melhoria dos indicadores de sentimento económico do Eurostat e do clima económico do INE no final do ano de 2016, atingindo os valores mais elevados desde 2007. Os dados oficiais do INE e do Banco de Portugal mostravam já uma aceleração de crescimento da economia no terceiro trimestre de 2016. Instituições credíveis e independentes fazem neste mês de janeiro previsões bem mais otimistas do que final no ano transado relativamente ao crescimento económico de 2016. As previsões do ISEG, Universidade de Lisboa, são de um crescimento de 1,3% a 1,4% do PIB. A Universidade Católica, para não falar só da minha casa, tem também uma revisão em alta e a sua previsão de crescimento económico para 1,3% em 2016 e 1,7% em 2017. Esta previsão de aceleração do crescimento no final de 2016 assenta em grande parte no consumo privado, no setor dos serviços, em particular o turismo, e na retoma do setor da construção. Podemos então concluir que não é apenas o déficit que desce, que a economia acelera, o crescimento acelera, ainda que seja moderado e menos do que desejaríamos. Sejamos claros, não é o Governo que determina o crescimento económico, são as famílias e as empresas. Mas um Governo com boas políticas pode facilitá-lo, assegurando a estabilidade fiscal, maior celeridade na justiça tributária e contributiva, reduzindo os chamados custos de contexto e contribuindo para o desendividamento de famílias e empresas, de que é exemplo o programa PERES. Sr. Primeiro-Ministro, as portuguesas e os portugueses já sentem que ultrapassámos um longo período de instabilidade económica e social, caracterizada por orçamentos retificativos permanentes, oscilações dramáticas entre cortes de despesa nos anos e aumentos de impostos noutros anos e avaliações sucessivas do Tribunal Constitucional sobre normas legais. Já sentem que o Governo PS se vive num período de normalidade democrática. Nesta nova fase, eu muito gostaria que houvesse menos crispação política e mais cooperação para o bem comum. Ainda nesta semana assistimos a um partido, o PSD, votar contra uma medida que no fundo apoia, apenas porque não foi ele a propor a medida e para tentar criar dificuldades à governação. Pois não terá sucesso, Sr. Primeiro-Ministro. Menos estaticismo e jogos políticos e mais sentido de Estado é o que os portugueses desejam dos seus representantes. Em breve discutiremos a descentralização nesta Assembleia e esperamos que nessa altura a atitude da oposição, em particular do PSD, seja construtiva. Vou terminar, Sr. Primeiro-Ministro. O PS está aqui para dignificar a política, ou seja, para discutir os assuntos prioritários do país, enfrentar e não evitar os problemas e dar as soluções mais satisfatórias. Concluirei já, Sr. Presidente. Apesar dos dados mais recentes do crescimento económico e da execução orçamental serem motivo de regozijo, é necessário que o país cresça mais em 2017 e nos anos vindouros. O crescimento e o desenvolvimento sustentável geram, em geral, mais emprego, contribuem para a sustentabilidade da segurança social. Por tudo isto, e por termos de ser ambiciosos, gostaria de lhe deixar apenas uma questão, Sr. Primeiro-Ministro, que é esta. Sabendo que o investimento público e privado
deverá ser uma componente essencial do crescimento em 2017. Quais são as grandes medidas em curso ou novas que, em seu entender, poderão estimular esses investimentos no curto e no médio prazo? Sr. Primeiro-Ministro, desejamos o sucesso do seu Governo, pois o sucesso do Governo será o sucesso do país. Muito obrigado. Obrigado.